Então, muito bom dia neste sábado, dia 15 de janeiro, para vocês, meus queridos OABeiros que estão aqui ao vivo na nossa aula. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para os OABeiros que estão assistindo este vídeo gravado aqui no nosso canal no YouTube. Já sabe, se você chegou até aqui, tem muito mais conteúdo aqui no meu canal do @artigo7º. Eu sou o professor Renato, então já curte esse vídeo e siga o professor nas redes sociais. Eu sou lá no Instagram, o @artigo7º, e aqui no YouTube também. Tem muito conteúdo. E também, se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus, entra agora, urgente. Eu estou disponibilizando apostilas lá e também lá você vai poder falar o que quiser para tirar dúvidas. Eu estou para ajudar e os colegas também que lá estão podem te ajudar. Tudo bem? E sempre aqui você encontra sobre direito do trabalho, processo do trabalho e ética, rumo aí à nossa aprovação no exame de ordem. Perfeito? Bom, como aqui a gente trata tudo de forma democrática, por escolha dos alunos lá no nosso grupo de WhatsApp, o tema que a gente vai estudar hoje é a respeito de sanções e infrações disciplinares. Então, esses temas, gente, fazem parte de ética profissional. E com certeza teremos uma questão na sua prova cobrando a respeito disso. Ou sanção ou infração disciplinar. Portanto, essa também é uma aula muito importante. E lembrando que, óbvio, essas revisões que eu faço aqui para deixar salvo no YouTube, gente, eu sempre vou tentar trabalhar com temas mais importantes e que tem mais chances de cair na sua prova. O que tem pouca chance, o que é difícil de cair, eu vou lá mandar no grupo para você estudar sozinho, tá? Porque a chance é menor. Eu quero aqui dar para você que vai cair exatamente no seu exame de ordem. Tudo bem? E um mantra que nós temos aqui com todos os alunos é que você não pode começar essa aula, nenhuma aula do professor Renato, sem papel e caneta do seu lado. Então, se você está no vídeo no YouTube e se você está aqui ao vivo, corre lá rapidinho, tá? Pega papel, pega caneta, porque eu vou precisar que você faça algumas anotações, principalmente de artigos, para você voltar lá no estatuto, voltar no código de ética, voltar no regulamento geral para lê-los. Combinado? Então, papel e caneta, por favor, tem que estar aí ao seu lado. Pessoal, quando a gente passa para os estudos das infrações e sanções disciplinares, eu costumo dizer assim, ó, eu prefiro primeiro explicar para vocês quais as sanções que existem dentro do universo do processo disciplinar e depois a gente vai estudar quais as infrações que levam a essas sanções. Ah, esqueci de falar uma coisa também. No máximo, pessoal, no máximo, nós vamos gastar aqui 1 hora. Essa foi a combinação também que nós tivemos com os alunos. Ultrapassou 1 hora, a gente, se não deu todo o conteúdo, eu paro, fica a aula de 50, 60 minutos, e aí, se precisar de mais coisa para falar, eu mando no grupo ou gravo pequenos vídeos aqui para o canal do YouTube. Perfeito? Então, no máximo, aguenta aí, eu preciso de 50, 60 minutos total da sua atenção. Gente, eu vou dar o meu máximo, eu preciso que você dê o seu máximo também. Então, tudo que eu perguntar, por favor, me responda no chat, coloque aqui nos comentários do YouTube. Isso é muito importante para o professor e muito importante também para que a matéria seja fixada na sua cabeça, tá? Voltando então, como que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Primeiro vamos estudar as sanções e depois nós vamos estudar quais as infrações que causam essas determinadas sanções. Então, você vai pegar aí uma folha do seu caderno, tá? E eu vou pegar aqui no meu. E você vai escrever o seguinte. Existem, gente, 4 sanções disciplinares. Então, o tema macro são sanções disciplinares. Existem 4 sanções disciplinares. Da mais branda para a mais problemática. Censura, suspensão, vai anotando aí, exclusão, e, por último, vai ser uma exceção, multa. Então, você tem que ter anotado tudo isso daí. Existem 4 sanções disciplinares. Censura, suspensão, exclusão e multa. Tá? Nós vamos ver uma por uma. Então, censura não vai ter muito problema. Suspensão já vai começar com problema. Exclusão vai ser um problema mega blaster ruim. E aí a multa a gente vai ver que é uma sanção auxiliar ou sanção acessória.
Fechou? Beleza. Então, anotou as 4? Agora nós vamos passar para o estudo específico da censura, gente. Então, põe uma bolinha no seu caderno e escreve lá, censura. Censura. Professor, o que eu preciso saber de censura? Primeira coisa que você precisa saber de censura, tá? É o seguinte, o que é essa censura, tá? E aí, ó, eu paro de compartilhar a tela para você prestar atenção aqui em mim. O que é essa censura? Pessoal, a censura nada mais é do que um registro, grava isso, escreve no seu caderno. A censura nada mais é do que um registro nos assentamentos do advogado. Professor, assentamento é igual lá do sem terra. Não, gente, para com isso. Assentamento nada mais é do que, bem dizer, o cadastro que o advogado tem lá na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando ele faz, eu costumo lembrar da minha mãe falava bastante isso quando eu era criança, filho, não vai fazer feiura, tá? Então, quando o advogado faz uma feiura, tá? Que é punível com censura, ele toma essa punição e como que ele cumpre a penalidade da censura? Então, gente, registro nos assentamentos do advogado. Tem que estar claro isso, pessoal, que a censura é apenas esse registro. Ficou claro? Então, censura, escreve aí, registro nos assentamentos do advogado. Vou pegar minha lousa aqui. Então, censura, primeira coisa que nós estudamos é apenas o registro nos assentamentos. Assentamento do advogado. Beleza? Então, gente, como que eu cumpro com a penalidade de censura? Registrou, OAB vai lá no assentamento e procura. Cadê o Renato? Ah, tá aqui, OAB 361-289. Censura, vai lá e põe um palitinho para o Renato. Então, eu tenho uma censura. Pronto, cumpri a penalidade de censura. Segunda coisa que a gente precisa entender de censura, muito importante, pessoal. A censura, não impede o advogado de advogar. A censura não impede o advogado de advogar. Isso tem que ficar claro na cabeça. Então, se eu tiver, gente, só censura nos meus assentamentos, eu posso advogar normalmente, tá? Se eu tiver só censura nos meus assentamentos, eu posso advogar normalmente. Terceira característica importantíssima da censura que vocês também não podem esquecer, gente. Asterisco. E você vai pôr não é pública. Pública. Não é pública. Gente, somente a OAB tem acesso às censuras do advogado. Então, por exemplo, o seu cliente, se você tomar uma censura lá na frente, ele não vai conseguir olhar efetivamente se você tem uma censura ou não. Isso não pode ser objeto de publicidade. Então, tem que ficar claro as 3 características da censura. Primeiro, ela é apenas registro nos assentamentos. Segundo, ela não impede a pessoa de advogar. E terceiro, ela não pode ser objeto de publicidade. Ficou claro isso, gente? As 3 principais características da censura que você tem que guardar são essas daí, tá? 3 características e eu já tô mega feliz. Eu só tenho que te falar mais uma coisa que é importante, que é o seguinte, gente, a censura, ela é uma sanção disciplinar. E se ela é uma sanção disciplinar, pessoal, a partir do momento que o advogado, olha aqui, ó, ele tem uma censura nos seus assentamentos, isso retira a primariedade dele. Entenderam? Então, ó, tem uma censura. Ele é primário? Não, pessoal. Ele não é primário. Porque quem tem censura tem uma sanção disciplinar. E se tem sanção disciplinar, aí, meus queridos, você não é mais primário. Tudo bem? Anotou tudo isso sobre censura? Anotou? Quem está aqui no chat ao vivo, então, escreve para mim. Anotei, para que eu tenha certeza que você não está enrolando ninguém aqui na nossa aula deste sábado cedo. E aí, gente do chat, manda anotei para mim.
E já sabe, se você tiver dúvida, pessoal que está aqui no ao vivo, pelo amor de Deus, me manda, tá? Por isso que eu gosto da aula ao vivo. E para quem está no YouTube, ou comenta, ou me chama lá no direct do @artigo7º, que eu estou pronto para te atender. O pessoal está bem triste, com sono hoje aqui no chat. Acho que o sextou de ontem foi muito bom mesmo, pessoal. A galera não está querendo responder, não. Olha lá, ó. Aê, melhorou, melhorou. Show de bola, gente. Lembra, ó, tô dando 100%. E você precisa também dar o seu 100%. Senão eu vou achar que você está achando que essa aula é chata pra caramba e não vai indicar para os seus colegas. E a gente não vai aumentar a nossa comunidade. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Depois da censura, vamos apagar aqui a lousa, a gente vai falar sobre as características da suspensão. Então, agora nós vamos falar de errei. Suspensão. Suspensão. Galera, a suspensão, aí o caldo já começa a engrossar, tá? O que vem a ser a suspensão? Anota aí. Então, qual que é a característica principal da suspensão? Ela é um período que o advogado vai ficar sem poder exercer as atividades privativas da advocacia. Então, o que é a suspensão? A pessoa deixa, olha para mim, gente, a pessoa deixa de virar advogado durante a suspensão? Não, mas durante aquele período de suspensão, ele não pode exercer nenhuma atividade privativa da advocacia. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui que estão no ao vivo. E lembre, gente, a hora de errar é agora, por isso eu quero que você chute. Se durante o período de suspensão o advogado exerce um ato privativo da advocacia, esse ato é... Olha lá, gente, o Júnior já respondeu de pronto. Esse ato é nulo. Pessoal, é nulo, não é nem anulável, tá? É nulo, tá lá na dica que eu passei para vocês. Então, se o advogado tiver suspenso durante o período de suspensão, ele for lá e fizer um ato privativo da advocacia, esse ato é nulo, 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 nulo. A gente falou disso também em aulas para trás. Ok, então, suspensão é um período que o advogado não pode exercer as atividades privativas da advocacia. E o que é importante aqui, gente? Você tem que saber esse período, tá? Porque existe um prazo mínimo e um prazo máximo. Então, você vai anotar aí, prazo mínimo de suspensão, gente. Quanto? 30 dias. Ó, cuidado, gente, porque não está escrito um mês, tá? Porque tem mês de 31. Então, cuidado, não é mês, são 30 dias. Prazo mínimo de suspensão, 30 dias. E prazo máximo, 12 meses. Anota aí no seu caderno. Mínimo de 30 dias e máximo de 12 meses. Então, vamos imaginar, gente, você foi lá e cometeu uma infração disciplinar. Por exemplo, pegou dinheiro do cliente. E aí você pegou dinheiro do cliente lá, e aí a OAB vai te dar uma suspensão, te deu uma suspensão, por exemplo, de 6 meses. Durante 6 meses, você não vai poder exercer a atividade da advocacia. Terminou 6 meses, gente, volta ao normal, tá bom? Então, cuidado. Suspensão é um período, não é ad eterno. Acontece que eu preciso te explicar aqui 3 exceções a essa regra do prazo máximo de 12 meses. E a última é a que você tem que prestar mais atenção, porque pode dar problema na sua prova. Então, ó, 3 exceções que o advogado pode ficar suspenso por mais de 12 meses. Então, gente, somente nessas 3 hipóteses é que o advogado pode ficar suspenso por mais de 12 meses. Se não for, gente, nessas 3 hipóteses, esquece, o máximo será de 12 meses, tá? E essas 3 hipóteses que eu vou falar aqui, gente, eu já estou adiantando, são 3 infrações disciplinares que vão causar essa suspensão maior de 12 meses, tá bom? Primeira hipótese, gente. Primeira hipótese, anota aí, deixar de prestar contas aos clientes.
Deixar de prestar contas. Deixar de prestar contas. Quando o advogado deixa de prestar contas ao cliente, ele vai ficar suspenso até quando, pessoal? Até que preste as contas, tá? Inclusive, se ele deve dinheiro para o cliente, gente, ele vai ficar suspenso enquanto ele não ressarcir o valor do cliente. Então, quando ele deixa de prestar contas, ele pode ficar suspenso por mais de 12 meses. Essa é a primeira hipótese. Pessoal, segunda hipótese, que eu vou deixar de escrever, porque senão vai ficar muita coisa, tá? Segunda hipótese é quando o advogado comete erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inépcia profissional. Vou explicar isso aqui mais para frente, tá? Só anotem aí. Erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. E o que você vai anotar aí? Até quando o advogado, tá, nessa situação, vai ficar suspenso? Escreve, até que ele preste, é para você escrever desse jeito, hein? Nova prova de habilitação. Então, o advogado que comete erros reiterados e é considerado inépcia profissional, ele vai ficar suspenso até que ele preste nova prova de habilitação. Professor, quer dizer que nessa hipótese eu vou ter que fazer o exame da OAB de novo? Gente, eu imagino que se cair na sua prova não vai vir com essa expressão exame da OAB. Vai vir do jeito que está na lei, tá? E que jeito que está na lei, gente? Nova prova de habilitação, ok? Então, o advogado fica suspenso até que preste nova prova de habilitação. Essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese, gente, por que ela está com asterisco aqui? Eu tenho medo dela, eu vou te falar, mas a gente tem que tomar cuidado como isso pode cair na sua prova, tá? Mas a terceira hipótese que nós temos lá no Estatuto da OAB, que prevê a possibilidade de suspensão maior de 12 meses, é se o advogado deixar de pagar taxas e contribuições da OAB. Contribuições da OAB. Advogado deixar de pagar taxas e contribuições da OAB. E aí ele vai ficar suspenso até quando, gente? Adivinha? Até que ele pague a OAB, tá bom? Então, taxas e contribuições, o advogado vai ficar suspenso até que efetivamente ele pague essas taxas e contribuições da OAB. Agora, por que eu estou pondo asterisco nisso aqui, gente? Porque é o seguinte, tá? O STF, lá no recurso extraordinário, deixa eu anotar o número aqui, ó, recurso extraordinário 647885, então 647885, ele entendeu o seguinte, olha, nenhuma entidade de classe pode suspender os seus representantes, tá? Então, quem está inscrito na entidade de classe, por inadimplemento. O que é isso? Resumo, o STF diz que é inconstitucional a OAB ou qualquer entidade de classe suspender as pessoas do exercício da profissão se não pagar a anuidade, tá? Então, quer dizer que, segundo o STF, não é possível que a OAB suspenda a pessoa por deixar de pagar as contribuições, tá? Só que assim, gente, o que eu tenho meu medo, tá? Disso cair na prova, a OAB esquecer disso e aí dar aquela discussão se isso vai ser anulado, se não vai. Deveria ser anulado se caísse, tá? Mas vai que a OAB não anula. Então, por isso que eu estou dando aqui para você essa matéria totalmente completa, tá? Então, quando que o advogado pode ficar suspenso por mais de 12 meses? Se ele deixar de prestar contas ao cliente, e ele vai ficar suspenso até prestar contas, se ele tomar a inépcia profissional por conta de erros reiterados, ele vai ficar suspenso até que preste nova prova de habilitação,
E terceira hipótese, com um asterisco, considerando tudo que eu falei aqui, considerando a decisão do STF, tá? Se ele deixar de pagar taxas e contribuições da OAB, ele fica suspenso até que seja realizado o pagamento dessas taxas ou contribuições. Tudo bem? Beleza? Fechou? Gente, dúvidas sobre suspensão? Se não tem dúvida, manda aqui no chat, tá? Manda ok, que a gente vai tocar o barco e vamos estudar sobre exclusão. Fechou? Exclusão. Então, apaga aqui a lousa e vamos para exclusão. Exclusão é rapidinho, tá, gente? Exclusão é rapidinho. Ah, eu queria saber se tem alguém no chat, gente, que está pela primeira vez ao vivo na nossa aula. Tem alguém no chat que é a primeira vez? Tem, é Derivone. Seja bem-vindo, Derivone. É o Derivone ou a Derivone? Seja muito, muito, muito bem-vindo. Espero que você goste. Obrigada. É mulher, a Derivone. Você é de onde, Derivone? Conta pra gente aí. Então, exclusão, enquanto a Derivone conta de qual cidade ela é, porque a gente está aí no Brasil inteiro, né, pessoal? Brasília, olha aí que legal. Já fui para Brasília. Ulisses também, seja bem-vindo, Ulisses. Você é de onde? Conta para nós. Parecendo o Silvio Santos aqui. Oi, gente. Seja bem-vindo, Ulisses e Derivone. Conta pra gente aí. Gente, o Ulisses é do Maranhão. Até caiu meu óculos aqui, ó, de Bacabal. Nossa, que legal, gente. É muito legal ter o pessoal do Brasil inteiro aqui assistindo a nossa aula. Todo mundo, só que ó, o objetivo de todo mundo é o mesmo: ser aprovado no exame de ordem. E é por isso que a gente junta todo mundo lá no exame, lá no nosso grupão de WhatsApp. Porque se você tiver em dúvida, a gente se ajuda lá. Fechou? Chega de papo furado, vamos tratar agora de exclusão. Pessoal, não, faltou uma coisa de suspensão. Só faltou o aviãozinho. Ah, não dá para chamar os amigos, né, Natália? Gente, ó, convidem os amigos, tá? Para quem quiser conhecer, é só você mandar esse vídeo gravado, manda pro colega, fala, ó, esse professor dá aula de graça, e aí depois eles entram lá no nosso grupo de WhatsApp. Porque assim, ó, você chegar empurrando um grupo de WhatsApp para pessoa, gente, nós estamos cheios de grupo de WhatsApp hoje, ninguém vai querer, tá? Então, primeiro você manda a aula, fala, ó, professor, tá ajudando o pessoal, tá dando aula de direito de trabalho, tá dando aula de ética, segue ele lá, vê a aula. E aí depois a pessoa, se gostar, ela vai entrar no grupo de WhatsApp. Show. A Patrícia contou um monte de gente, pessoal. É isso aí. Ó, faltou eu falar uma coisa, tá? Sobre suspensão, gente. Faltou eu falar uma coisa sobre suspensão. Que é o seguinte. Então, antes de exclusão, vai valer para exclusão também, tá? Mas você vai anotar o seguinte: a suspensão será objeto de publicidade. A suspensão será objeto de publicidade. Como assim, professor? Quer dizer que se eu ficar suspenso, o período que eu estou suspenso, todo mundo vai saber? Galera, todo mundo vai saber. Olha que vergonha para quem é advogado tomar uma suspensão. Por isso que nós temos que cumprir à risca o que nos pede o Código de Ética ou Estatuto da OAB, tá bom? Então, gente, a suspensão será objeto de publicidade. E até vou parar de compartilhar aqui para você entender. Por que vai ser objeto de publicidade, gente? Porque a pessoa que contrata o advogado, ela tem que saber se aquela pessoa entrou no grupo até uns oportunistas. É verdade. Gente, a pessoa tem que saber se o advogado que ela está contratando pode ou não advogar. Então, por isso que a suspensão, e agora também já falando da exclusão, elas serão objetos de publicidade, tá? É feio, mas vai sim todo mundo ficar sabendo, tá? Todo mundo vai ficar sabendo, tanto da suspensão quanto da exclusão. Então, a primeira característica da exclusão, gente, eu já falei para vocês aí, será objeto de publicidade. Hashtag publi. Ó, hoje o estagiário tá bravo aqui, pessoal. Vocês não conseguem ouvir não, né? Ele gritando. Hoje o estagiário tá bravo. Então, gente, hashtag publi, tá? Será objeto de publicidade. Tanto exclusão quanto a suspensão. O que é a exclusão, gente? Simples, o advogado vai ter a sua OAB cancelada, tá? Então, a exclusão, o advogado vai ter a sua OAB cancelada. Acabou, já era, tá? Vai ser excluído nos quadros da OAB. Aí eu pergunto uma coisa para vocês que estão aqui no meu grupo, no ao vivo. Meus queridos, advogado foi excluído. Ele pode dar nova entrada na OAB? O que vocês acham?
O advogado pode dar nova entrada na OAB? O advogado excluído pode dar nova entrada na OAB? Gente, é sim ou não? Manda aí, sim ou não. Não precisa nem de digitar, pode pegar o celular. Sim ou não, sim ou não. O advogado que foi excluído, ele pode dar nova entrada na OAB, pessoal? Vocês acham? Vocês acham que seria crível que a OAB pegasse uma pena e deixasse ad eterno para uma pessoa? Não, né, gente? Evidentemente que não. Então, mesmo o advogado excluído, ele pode dar nova entrada na OAB? Pode. Ele vai fazer a reabilitação criminal, né? E aí vai fazer a reabilitação profissional, e aí vai fazer a reabilitação criminal, e aí depois ele pede a nova inscrição. Ele tem que ter, de novo, idoneidade moral, tá? E aí, gente, existe um quórum para excluir o advogado, você tem que anotar isso também, tá? Existe um quórum para excluir o advogado dos quadros da ordem. Qual vocês acham que é o quórum para excluir o advogado dos quadros da OAB? Ah, quem é aluno meu não erra isso, gente. Já sabe, né? Caiu o quórum na sua prova, pelo amor de Deus, vai chutar 2/3. É isso mesmo. Então, quórum para excluir o advogado é de 2/3. Fechou? Quórum de 2/3. Beleza. Sobre exclusão, mais importante é isso aqui, ó, que ela pode ser objeto de publicidade. Depois nós vamos para multa. Multa. Pessoal, o que você tem que saber sobre multa? E eu não sei porque a OAB não cobra muito, eu acho que nunca caiu um exercício nos exames recentes referente à multa, tá? Mas multa é uma sanção disciplinar. Multa é uma sanção disciplinar. Primeira coisa que você vai pôr aí sobre a multa, que ela é uma sanção acessória. A multa é uma sanção acessória. Então, ela não pode vir sozinha. A multa não pode vir sozinha. A multa, pessoal, ela vem com censura, tá? A multa vem com censura e com suspensão. Então, quer dizer, presta atenção nesse pega de prova. A multa não pode vir sozinha e, gente, não pode vir com exclusão. A multa não pode vir sozinha e não pode vir com exclusão. Tem que ficar claro na cabeça de vocês isso. Depois, o que é importante de multa? O valor, tá? Pessoal, a multa vai variar de anuidades, no valor de anuidades. O valor será de 1 a 10 anuidades. Qual que é o medo do professor Renato? Gente, a OAB trocar anuidade por salário mínimo. Então, ela por lá. A multa é no valor de 5 salários mínimos. Pessoal, esquece. Nada a ver. Nada a ver, tá? Multa é calculada pelo valor de anuidade e não sobre o valor do salário mínimo. Ficou claro? Então, gente, resumão do resumão aqui. O que nós aprendemos sobre as sanções disciplinares? Que são 4. Censura, suspensão, exclusão e multa. Não existe outra sanção disciplinar sem ser essas 4, tá? O que nós aprendemos aqui sobre censura? Que é registro nos assentamentos do advogado, que retira a primeira idade e que não pode ser objeto de publicidade. Nós aprendemos da suspensão, tá? Que é um período que o advogado não vai poder exercer os atos privativos da advocacia. É um período delimitado no mínimo de 30 dias e no máximo de 12 meses, a não ser com relação às 3 exceções, né? Quais são as 3 exceções que nós temos aí? A inépcia profissional, deixar de prestar contas ao cliente e deixar de pagar taxas e contribuições da OAB. E ela também será objeto de publicidade. Penúltima sanção, exclusão. O advogado vai ser excluído, cancela a OAB dele.
quórum de 2/3 será objeto de publicidade. E por último, a multa não pode vir sozinha, tá? Ela vem com censura ou suspensão e ela é no valor de anuidades, de 1 a 10 anuidades. Caraca, resumão do resumão. E ó, se cair na prova, gente, tomara que caia. Tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês que assistiram esse vídeo, vão acertar isso no exame de ordem. Fechou? Beleza? Dúvida, pessoal do ao vivo? Não? Então, vamos passar para os estudos, o estudo das infrações, tá, gente? Então, agora nós falaremos sobre as infrações disciplinares. Todas as infrações que nós temos, na verdade todas não, porque esse rol é exemplificativo, ele vai falar lá no final, tá? Mas as infrações que nós temos, as principais e as que podem cair na sua prova, estão lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, tá? Então você vai pegar o artigo 34 e ele vai falar lá várias infrações, vai colocar várias. E aí o que eu preciso te dar de dica aqui? Gente, a sua prova da OAB, você não tem que tirar 76, 65, 64, você tem que acertar 40 questões, tá? Então, se você acertou 40, 41, 42, 43, 44, 45, seu amigo nerd acertou 78, gente, tá todo mundo aprovado, tá todo mundo no mesmo barco. Então eu falo assim, ó, às vezes tem coisa que a gente não precisa guardar, que a gente pode conseguir uma forma de chutar e acertar a questão. Porque, queira ou não, pessoal, o estudo para a OAB, ele é desgastante, ele é cansativo. Então, você tem que saber otimizar o seu estudo. E como que nós vamos otimizar o estudo das infrações disciplinares? O artigo 34, pessoal, e seguintes, os próximos artigos, eles vão falar, tá, sobre quais infrações levam a quais sanções. Então ele vai falar assim, ó, por exemplo, vou pegar aqui o 38. O artigo 38 fala assim, olha, as infrações previstas no artigo 34, inciso levam à suspensão. Então, quer dizer que ele já fala, ó, quem cometeu essas infrações, nós teremos a sanção de suspensão. Entendeu? Então ele já dá a penalidade que pode acontecer com o advogado. Só que, gente, o artigo 34, ele começa falando sobre as penalidades que levam à censura. E o que eu ia falar para vocês, gente? Não precisa você decorar essa quantidade imensa de incisos que levam à censura. O estudo sistematizado que você vai fazer é o seguinte, você tem que decorar. Decore quais infrações levam à exclusão e decore quais infrações levam à suspensão. Se não está em exclusão, gente, e se não está em suspensão, quando cai na prova, coloca lá na censura. Tudo bem? Entenderam então como que vai ser o nosso estudo aqui? Nós vamos estudar primeiro as infrações que levam à exclusão, depois as infrações que levam à suspensão, e aí nós não vamos estudar as infrações que levam à censura. Vai aí de você ler o artigo 34 na sua casa. Por quê? O que cai mais, gente? Exclusão e suspensão. Censura quase nunca caiu, tá? Mas quando caiu também foram questões simples de serem resolvidas. Fechou? Então, beleza. O que você vai colocar aí agora no seu caderno? Você vai escrever infrações que levam à exclusão. Infrações que levam à exclusão do advogado. Dos quadros da OAB. De novo, qual que é o quórum? 2/3, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui para que fique claro, tá? Pessoal, não é assim automático não, tá? Cometeu a infração, no outro dia eu tenho a sanção disciplinar. Não, gente. Nós vamos estudar numa próxima aula que aqui nesse caminho existe um PAD, processo administrativo disciplinar. Então, não é assim, ó, você vai cometer a infração, a OAB vai abrir um processo disciplinar contra você e aí no final do processo disciplinar você vai ter uma sanção. Fechou? Então não é uma coisa rápida assim, não. Tem que ter um processo disciplinar. Fechou? Beleza, tranquilo. Então vamos lá, pessoal, estudar as infrações que causam exclusão.
que eu queria que você colocasse aí? Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica das infrações que levam à exclusão. Você vai notar o seguinte, estão ligadas a crimes. Então, normalmente, quando está ligado a crime, as infrações ali, elas levam à exclusão do advogado. Estão ligadas a crime. Fechou? Beleza. Então vamos lá, pessoal. São 3 que estão lá no artigo 34. Primeira, número 1, anota aí. Fazer falsa prova dos requisitos necessários para a inscrição. Anota só fazer falsa prova, tá? Fazer falsa prova dos requisitos necessários para a inscrição. Então, por exemplo, você falsifica o seu diploma da faculdade, você falsifica o seu diploma da OAB, tá? Você falsifica, às vezes, um certificado de reservista, enfim, qualquer falsa prova que você tem, tá? Você será excluído dos quadros da OAB. Por que você vai ser excluído, gente? Evidentemente, porque você não cumpriu lá com os requisitos para a inscrição. Então, fazer falsa prova. Segunda infração que leva à exclusão do advogado, gente. Tornar-se moralmente inidôneo. Então, idoneidade moral. Quem perde a idoneidade moral, nós já vimos isso, tá? Quem perde a idoneidade moral não pode ser advogado. Então, se você cometer determinada infração que você perder a idoneidade moral, quem que vai falar isso? O exercício, tá? Fulano perdeu a idoneidade moral. Consequência, vai ser excluído dos quadros da OAB, tá? Terceira e última hipótese, quem pratica crime infamante. Quem pratica crime infamante também é excluído dos quadros da OAB. Então, ó, gente, só 3. Você só tem que guardar 3 infrações disciplinares. Fazer falsa prova, quem perde a idoneidade moral e quem comete crime infamante. Esses 3 aqui vai ser excluídos dos quadros da OAB. Quer dizer, então, gente, quando seu pai, sua mãe vê uma reportagem do Fantástico lá, falando que tem um advogado que está roubando os velhinhos no Ceará, roubando a aposentadoria deles. Seu pai vai falar o seguinte, filho, esse advogado pode ser excluído da OAB? A OAB pode tirar ele dos quadros da OAB? O que você vai falar para o seu pai? Pode, pai, desde que a OAB entenda que esse crime que ele cometeu é infamante. Porque aí ele perde a idoneidade moral e aí a OAB cancela o registro. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? A OAB não cancelou o registro do Sarney. Não entendeu que ele cometeu o crime infamante. Então, o negócio é meio punk. Só que o que eu quero pôr aqui na sua cabeça, gente, esses 3 crimes aqui, uma vez que você cometeu, você já pode tomar a sanção de exclusão. Só que você tem que entender também que a pessoa que toma 3 suspensões, igual na escola, a pessoa que toma 3 suspensões, ela também vai responder um processo disciplinar para ser excluída dos quadros da OAB. Então, você vai guardar o seguinte, quem pode ser excluído da OAB? Os nossos 3, tá? Crimes, então, falsa prova, inidoneidade moral e o crime infamante, ou quem toma 3 suspensões. Tomei 3 suspensões, vou responder processo disciplinar para ser excluído dos quadros da OAB. Ficou claro, gente? Ó, faço questão de parar aqui e perguntar. Entenderam? Podemos ir para a suspensão? Sim? Lembra, gente, 100% de vocês. Preciso do 100% de vocês. Vamos partir para frente, então. Próximas infrações. Vai anotar. Infrações que levam à suspensão. Infrações que levam à suspensão.
E o hashtag dica, que vai ficar aí, hashtag dica, você vai anotar dinheiro. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente, as infrações que levam à suspensão, elas estão ligadas a dinheiro. Estão ligadas a dinheiro, tá? Quando não está ligado a dinheiro, eu vou escrever aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeira hipótese que está prevista lá no artigo 34, tá? Na verdade, é o 37 que fala quais os incisos do 34 que levam à suspensão, tá? Então, a primeira que está prevista lá no inciso 37 é fraudar a lei, tá? Quando o inciso 34 diz o seguinte: prestar concursos a cliente ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Então, quem frauda a lei, fraudar a lei, vai responder por suspensão. Veja, gente, que fraudar a lei não está ligado com o dinheiro, tá? Então, por isso que eu estou anotando aqui para vocês. Não está ligado com o dinheiro. Agora, olha só, a segunda hipótese de suspensão que nós temos lá no artigo 34, mais especificamente no inciso 18. Quem estiver acompanhando aí, pega lá o artigo 34 do Estatuto da OAB, tá? Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Pessoal, solicitar qualquer importância, então é dinheiro, tá? Você está pegando dinheiro, se é dinheiro, tá aqui, ó, eu não vou anotar para vocês, tá? Inciso 19, receber valores, ó, dinheiro de novo, da parte contrária ou de terceiro relacionado com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Então, de novo, é dinheiro. Se é dinheiro, não precisa anotar, a gente deixa na nossa regra geral. Inciso 20, locupletar-se por qualquer forma a custas do cliente. Ou seja, você está ganhando dinheiro nas custas do cliente. Dinheiro não precisa anotar. Inciso 21, é o que nós já colocamos o asterisco. Ah, não, é isso mesmo. Recusar-se a prestar contas ao cliente. Pessoal, prestar contas é dinheiro. Então, se é dinheiro, não vamos colocar aqui. Inciso 22, não é dinheiro. Nós vamos anotar aqui, ó. Inciso 22, reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vistas ou em confiança. Então, você vai anotar aí, reter autos. Abusivamente. Pergunto para vocês. Ó, eu preciso muito que você responda aqui para mim, gente. Preciso muito que você responda. Se você quiser comentar aqui para quem está assistindo esse vídeo gravado, isso é importante. Qual é o prazo máximo que a pessoa pode ficar suspensa por reter abusivamente os autos do processo? Qual é o prazo máximo? Vamos? Qual o prazo máximo da pessoa que retém abusivamente os autos? Enquanto eu vou preparando o resto das infrações. Gente, qual que é o prazo máximo? Ele vai ficar suspenso até devolver os autos? Olha para mim. Não, não vai ficar suspenso até devolver os autos. Por quê? Nós vimos 3 exceções ao prazo máximo de 12 meses. E reter os autos, gente, não estava lá, tá? Não estava lá na nossa exceção. Então, por favor, reter os autos continua com a regra do prazo máximo de 12 meses. Fechou? Prazo máximo de 12 meses. Terceira hipótese, gente. Aí é aquela que nós falamos, né? Deixar de pagar contribuições da OAB. Nós vamos tomar cuidado com isso aqui por conta da decisão do STF. Já falei isso. Aí nós vamos para o penúltimo inciso, que é o 24, e ele fala: incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Você vai escrever aí o 3, não está ligado com dinheiro, inépcia profissional.
Pessoal, o que eu quero só comentar com vocês sobre essa inépcia profissional? Não é um erro que eu cometo no processo que vai ser reconhecida a minha inépcia profissional, tá? Eu preciso, gente, de erros reiterados. Cuidado com as palavras. Eu preciso de erros reiterados. Não é um erro que vai caracterizar inépcia profissional. São erros reiterados. Pelo amor de Deus, toma cuidado com isso, tá? Hipótese número 4, se eu tiver conduta, não é dinheiro, tá? Conduta incompatível com a advocacia. Conduta incompatível com a advocacia. E o próprio, gente, artigo 34, no parágrafo único, vai falar o que é conduta incompatível com a advocacia. Pode perguntar, Cristiane, depois eu respondo, tá? Conduta incompatível está lá. Prática reiterada de jogos de azar, incontinência pública e escandalosa e embriaguez ou toxicomania habitual. Então, essas três são condutas incompatíveis. Então, está lá no parágrafo único do artigo 34 do Estatuto da OAB. EOAB. Fechou? Conduta incompatível. Opa, gente, Cristiane, pode perguntar aí, tá? Tô esperando. Você pergunta, eu já vou responder. Então, o que nós temos? Exato, é isso mesmo. Grande coelho. Gente, infração que leva à suspensão. Tá ligado a dinheiro ou tá ligado a essas 4 situações? Fraudar a lei, reter abusivamente aos autos, inépcia profissional e conduta incompatível com a advocacia. Tá bom? Então, lembra que leva à suspensão, ou tá ligado a dinheiro, ou é fraudar a lei, ou é reter abusivamente os autos, ou inépcia profissional, ou conduta incompatível com a advocacia. Vamos ver o que a Patrícia perguntou aqui. Professor, como chega ao conhecimento da OAB a má conduta do advogado? Cristiano, imagino que você esteja perguntando daqui, né? Da inépcia profissional. Normalmente chega à OAB através de denúncia, tá? Qualquer pessoa pode denunciar, mas isso vai chegar pela autoridade competente. Então, o juiz vai mandar um ofício lá para a OAB. Ó, OAB, apura aqui a infração do advogado, porque ele está cometendo erros reiterados, tá bom? Então, normalmente, isso chega através do juiz. Eu preciso de falar só mais uma coisa, tá? Sobre suspensão, que é o seguinte. Pessoal, sempre que houver reincidência em infração disciplinar, show de bola então, anota isso, sempre que houver reincidência em infração disciplinar, o advogado vai responder um processo para suspensão, tá? Então, quem é reincidente em infração disciplinar responde um processo para suspensão. Ó, vou recapitular o que eu falei aqui. Das infrações, gente, você vai ler lá todo o artigo 34 do Estatuto da OAB. Mas o que é importante? Você decorar quais levam à exclusão, quais levam à suspensão, tá? Porque o resto, o que sobrar, aí é censura. Perfeito? Tudo bem? Meus queridos, alguma dúvida na aula de hoje? Ó, 50 minutos cravados, 50 minutos cravados para não encher o saco de vocês. Porque revisão é assim, gente, tem que ser algo rápido, tá? Só para chamar a atenção e para que a gente consiga tirar as dúvidas de vocês. Show? Beleza? Meus queridos, se você foi a primeira vez que esteve aqui na nossa aula, eu agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, porque eu sei que quem está aqui sempre, mais uma vez, gostou da nossa aula, gostou da nossa revisão de hoje. De noite tem aula? Não, Natália, não tem, tá? Hoje é só essa aula às 11 mesmo. Ah, e ó, o Anderson colocou aqui, né, o coelho. Pena que cheguei no finalzinho. Pessoal, o finalzinho não tem problema,
vai estar gravada essa aula, tá? A aula está gravada, está lá no YouTube. Essa já vai ser, acho que a quarta ou a quinta aula que está gravada e sempre dessa mesma forma. 50 minutos, 1 hora, para que vocês não enjoem da cara do professor. Tudo bem? Meus queridos OABs do meu coração, gratidão a todos vocês, tá? Um ótimo final de semana, bons estudos e vocês já sabem, se precisarem, contem comigo, estarei sempre à disposição, aqui no canal no YouTube ou então lá no Instagram, @artigo7º. E não se esqueçam de participar do nosso grupo de WhatsApp. O link também está na descrição aqui do vídeo do YouTube, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo, amo vocês.